Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós iremos continuar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Mateus, no capítulo 22 do seu Evangelho, e Marcos, no capítulo 12, disseram que Jesus ensinou o seguinte: os fariseus enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos, grupo de judeus que concordavam com a política de Roma, dizer-lhe: Mestre, dizei-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, dinheiro da época, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, vamos lá. À época de Jesus, a Palestina, onde ele vivia, não era independente. Ela havia sido dominada por Roma e o imperador romano era César. Roma cobrava impostos, inclusive dos judeus, motivo pelo qual eles não gostavam muito dos romanos, não. Vale a pena lembrar que Jesus era judeu, filho de judeu, já que descendia da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Então, na verdade, os fariseus que entendiam tudo das leis de Deus, mas não as cumpriam, estavam testando Jesus com essa pergunta. Porque se ele falasse que não era certo pagar impostos, falariam que ele estava incentivando os judeus a irem contra as leis romanas. E leis são para serem cumpridas. E também teria a autoridade romana contra ele. E se falasse que era certo pagar impostos, diriam: mas você é judeu e está a favor dos romanos? Então Jesus, aproveitando-se do momento, desmascarou as intenções maliciosas daqueles que fizeram a pergunta e transmitiu um ensinamento de cunho moral. Isso mesmo, Jesus ensinou que se deve atender às obrigações decorrentes da vida material, respeitando as leis vigentes e honrando os compromissos assumidos, sem descuidar das leis de Deus, através do cultivo dos valores espirituais. Então, dai a César o que é de César equivale a cumprir todos os deveres que contraímos com a família, com a autoridade, com as instituições, com a sociedade, já que devemos proceder com os outros do mesmo modo que queremos que os outros procedam para conosco. É condenável todo prejuízo material que se possa causar ao outro. E dar a Deus o que é de Deus equivale a cumprir as suas leis. E para cumprir as leis de Deus é necessário amar o próximo. Então, aqui Jesus nos ensina duas coisas: o princípio de justiça e a ter equilíbrio entre as duas leis, a humana e a divina. Precisamos entender que nós temos deveres e que temos que cumpri-los. Se é certo ou errado, não é isso que nós estamos falando no momento, mas precisamos cumpri-los. Leis são para serem cumpridas. Maristela Santos diz que enquanto não aprendermos a cumprir as leis humanas de uma forma mais tranquila, não teremos condições de obedecer às leis divinas. Gente, nós precisamos das leis humanas para viver bem em sociedade.
Por isso que existem regras. Se cada um fizer aquilo que achar que é certo, vira tudo uma bagunça. E nós precisamos das leis divinas para evoluir espiritualmente e sermos pessoas melhores. Então eu repito, precisamos cumprir as leis de Deus e as leis humanas, e para isso é necessário amar o próximo. Olha, do amor provém todas as virtudes. Todos nós temos no íntimo essa centelha divina, basta deixar que ela germine. Quando nós cumprimos a lei do amor, nós somos mais felizes, tanto nesta vida quanto seremos mais felizes na próxima. Como que fazemos isso? Tolerando aqueles que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, atendendo ao chamado de Jesus contido no amai-vos uns aos outros. Isso me faz lembrar que nós precisamos nos desfazer do egoísmo, já que ele constitui a negação da caridade e acaba sendo o maior obstáculo ao progresso moral. Mas para sustentar a caridade, nós precisamos ter fé. Caso contrário, muitas vezes não desenvolveremos em nós o espírito de solidariedade. O que é isso? Solidariedade. É o sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados que leva o indivíduo a prestar-lhe ajuda moral ou material. E isso me leva também a fazer uma pergunta para vocês. E no caso de um criminoso? Como ser caridoso, solidário com um criminoso? Esse item do evangelho é bastante difícil, porque o tempo inteiro, o tempo todo, nós estamos vendo a violência em todo lugar, não é mesmo? Só que não existe mérito algum em amar quem nos ama. Isso é fácil demais. Seria uma troca de interesses amar quem nos ama. Por isso que Jesus nos lançou o desafio de amar o inimigo com o rótulo de criminoso. Mas será que é fácil amar alguém que nos fez o mal, que fez mal para aquela pessoa da nossa família, que tirou a vida de um filho nosso, que roubou aquele bem que lutamos tanto para conquistar? Acho que é mais fácil falar do que fazer, não é mesmo? Porém, quando buscamos Mestre Jesus, lembramos da sua mensagem, que é o perdão, independentemente de religião. E mesmo assim, quando falamos em criminosos, pensamos, para aquela situação que eu vi na internet, na televisão, não tem perdão. Só que toda vez que nós falamos assim, podemos ter a certeza de que a mensagem do Cristo não ecoou em nosso coração. Porque não podemos falar que amamos a Deus se não obedecemos os seus mandamentos. E o principal mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é esse próximo? São só as pessoas perfumadas, limpinhas, que fazem as coisas certas do jeito que nós gostamos? Claro que não. Alguns desses criminosos vão ter que ser separados da sociedade, sim, para que aprendam a conviver. Mas isso não quer dizer que eles deixarão de ser filhos de Deus e nem nossos irmãos. Gente, o planeta Terra é um hospital, local de espíritos doentes, uns mais, outros menos, mas todos doentes na área moral. E quando falamos em criminosos, pensamos em pessoas que matam, roubam, mas temos que lembrar que quando fazemos algo que fere, que magoa, quando enganamos, mentimos, traímos, quando tiramos algo de alguém, a esperança, por exemplo, estamos sendo criminosos
perante Deus. E tem mais. Tem muita gente que cometeu crimes horrorosos e convivemos com elas todos os dias e nem sabemos. Isto porque elas deram sorte, não foram pegas pelas leis dos homens. Todos os dias alguém vai fazer algo que irá nos prejudicar, magoar, ferir de alguma maneira, direta ou indiretamente. Portanto, precisamos aprender a perdoar. E será que nós nunca infringimos a lei? Será que nunca passamos na frente de alguém na fila? Nunca subornamos os nossos filhos dizendo que daremos um presente para eles caso sejam bonzinhos? Tem muita gente furando a fila da vacina, olha lá, hein? Perdoar os criminosos não é livrá-los das consequências dos seus atos de forma alguma, mas amenizá-las tanto quanto possível, acreditando na sua regeneração. Todos nós iremos evoluir espiritualmente, então o criminoso também vai. Agora, cuidado, cautela, às vezes nós queremos ajudar, mas a pessoa não está pronta ainda para receber ajuda e acaba abusando da nossa confiança, tá? Olha, o criminoso é um doente, digno de piedade. Ele também é nosso próximo como o melhor dos homens. Então podemos ajudar tais pessoas com o nosso respeito, não humilhando, sem discriminação e fazendo uma oração, rogando a Deus que assista esse espírito pelo tempo que ele tiver que passar aqui na terra. Bem, então nós vimos que amar o próximo é o maior de todos os mandamentos, pois engloba as leis de Deus, que é toda amor, justiça e caridade. Temos que amar o próximo, fazer justiça com as leis humanas, cumprindo os deveres que assumimos e sermos caridosos. Tudo isso apoiado na fé. Tá bom? Então, coragem, fiquem com Deus. Tchau, Ele confia em nós.